Meus amigos, esse dia inevitavelmente chegou. Essa notícia deve estar fazendo alguns fãs dançarem de alegria, enquanto outros estão mega tristes com o possível final da quinta geração de My Little Pony. O quê? Por quê? O futuro da G5 ainda é incerto, por isso que nesse vídeo vamos nos aprofundar nessa notícia. Quero histórias picantes, quanto mais picante melhor! Se gostava todo aquele escarcéu com o vazamento e as polêmicas do teaser da nova geração de My Little Pony, agora fomos recebidos com a mais nova notícia. Fomos recebidos com a informação de que a G5 pode acabar nesse ano. Antes de irmos ao assunto principal e vocês acharem que eu estou sendo muito precipitada, pensem junto comigo uma coisa. Fairy Tail é praticamente a única mídia da G5 que temos atualmente. Pois de filme só tivemos um, o Make que já acabou, não temos previsão para nada relacionado a G5 para ser lançado. Calma que eu já falo daquele teaser. E o Fairy Tail é a única coisa que está mantendo a G5 viva. Ou era nesse caso, já que ele foi oficialmente cancelado. Bom, isso tudo aconteceu quando a Hasbro divulgou que a série Fairy Tail iria acabar em 17 de outubro desse ano, mês que vem. E antes mesmo disso ser anunciado, os fãs já tinham essa suspeita, pois a frequência que os episódios estavam sendo lançados diminuiu. E agora, com essa informação, tudo fez bastante sentido. E eu sei o que a maioria de vocês estão pensando agora, de que eu posso estar sendo muito precipitada em falar que a G5 vai acabar só por causa desse lance do Fairy Tail, mas como eu acabei de explicar, e como eu já disse nesses dois outros vídeos aí, a Hasbro quer unir a G4 com a G5 para uma nova série, como foi mostrado em um teaser que foi vazado por um fã. Não sabemos quando essa série vai lançar, mas eu tenho um palpite de que será bem perto da data marcada para o final de Fairy Tail. E tudo aponta que a Hasbro pretende encerrar a G5 para dar início a uma nova geração de My Little Pony, pois desde que a G5 foi anunciada, ela tem tido uma péssima recepção pelos fãs da franquia. Não que eu esteja generalizando, falando que todos os fãs de My Little Pony detestaram a G5, até porque eu particularmente não odeio, mas uma parte considerável dos fãs não gostaram. Tanto que eu vi alguns fãs ficando felizes da vida com o possível final da G5. E sem falar que seria muito confuso a G5 estar acontecendo enquanto tem outro desenho com os mesmos personagens, só que com uma linha do tempo diferente. E eu já falei isso algumas vezes, mas parece que a Hasbro finalmente ouviu as principais críticas dos fãs sobre como a lore da G5 não fazia sentido, e decidiram reiniciar tudo como se fosse um recomeço pra G5. Mas a principal dúvida que está pairando na minha cabeça é de que se algumas pontas soltas da lore da G5 vão ser finalmente respondidas em algum possível episódio especial ou nos quadrinhos, ou a Hasbro vai fingir que isso tudo nunca aconteceu? Isso é uma pergunta que só o tempo poderá nos responder. E uma informação importante que eu fiquei sabendo através do vídeo de um gringo é que Fairy Tail tinha 70 episódios planejados para serem lançados antes do seu final, mas 20 desses episódios foram cancelados. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha com a Hasbro. E ainda tem mais, pois era pra Fairy Tail ter uma terceira temporada. Mas como o desenho vai acabar mês que vem, essa temporada também nunca verá a luz do dia. E antes da gente finalizar o vídeo, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, só de curiosidade. Vocês estão de que lado? No lado dos fãs que estão tristes com o final da G5, ou no dos que estão extremamente felizes com isso? Oficialmente, Fairy Tail, a websérie spin-off do filme My Little Pony Uma Nova Geração, foi encerrada, com 2 temporadas. E o final da série foi bem insatisfatório. Primeiramente pelo fato de que a Hasbro demorou muito para se pronunciar sobre o final da série, e quase 30 episódios que já estavam em fase de produção foram simplesmente descartados. E isso dá muita impressão de que a Hasbro queria que essa série acabasse logo, ou que eles simplesmente não queriam mais investir nela. E a maior prova disso foi o último episódio lançado de Fairy Tail, que não lembra em nada um último episódio de uma série. Eu preciso revelar uma coisa. Eu não acompanho Fairy Tail desde o ano passado. Vira e mexe eu pegava algum episódio pra assistir, como os episódios em que a Misty ou a Palina apareciam, ou aquele especial de 20 minutos que foi lançado recentemente. Lá no inicinho era até bacana, assim, porque era uma coisa nova, e também porque os fãs estavam tacando um hate muito desnecessário, mas com o tempo começou a ficar muito repetitivo. E já que a história não avançava, eu decidi simplesmente parar de assistir. Tanto que quando eu fui assistir esse último episódio, eu senti que eu não perdi muita coisa, mesmo tendo pulado tantos episódios. E o tal episódio em questão é o 23º episódio da 2ª temporada, Slide for Your Lives, que em tradução livre fica algo do tipo escorregue por suas vidas. Pesado. Porém, em outras fontes falam que o nome do episódio é O Parque Aquático, então eu não sei qual é o real nome do episódio. O episódio começa com a Sunny e o Comet na barraquinha de Smurfs da Sunny reclamando sobre o quão quente aquele dia estava.
Até que a Izzy chega agindo que nem uma maluca e eles começam a conversar sobre coisas aleatórias. Let's do this! Tá gritando por quê? E só um parênteses aqui, Carol não lembrava o quão chata a Izzy era no Terror Tale. Tipo, no Make a Merc, no filme e até nos quadrinhos, ela é tão gostável e fofinha, mas aqui ela só age que nem uma maluca. Mas voltando ao episódio, a Sunny e o Comet continuam conversando sobre o calor, até que a Izzy fala sobre como ela gostaria de estar num parque aquático. E daí ela começa a comentar sobre o que ela gostaria nesse parque aquático, ao ponto de que ela consegue criar um parque aquático após ativar os seus poderes, que são bem parecidos com aqueles do Rainbow Power, lá da G4. E o resto do episódio é só os pôneis cantando, brincando, se divertindo no tal parque aquático. Até que no final do episódio a Izzy, sem querer, faz o parque desaparecer. E o episódio só acaba desse jeito mesmo. Dá pra ver claramente que esse episódio não foi planejado para ser o último da série. Então é muito provável que os escritores já tinham um último episódio em mente, porém como a Hasbro mandou cancelar boa parte dos episódios e cancelou Terror Tale prematuramente, os escritores tiveram que improvisar. Então muito provavelmente, era pra esse episódio ter sido só mais um no meio da temporada. Não era pra ter sido algo tão especial assim. E também tem a possibilidade desse episódio já estar pronto quando a Hasbro ordenou que ele seria o último. Então não teve tempo pros escritores criarem o real último episódio. Então a minha conclusão é, para um último episódio, ele não é muito bom. Mas levando em conta esse lance de que ele provavelmente era só mais um episódio normal, ele até que é ok. Eu não sei se eu confio muito nessa informação ou não, mas eu vi algumas fontes citando que a Hasbro pretendia encerrar a G5 através dos quadrinhos. E que em breve ela irá lançar uma edição especial para encerrar a história da G5. E se essa informação for verdade, eu duvido que eles vão conseguir encerrar a G5 de uma forma satisfatória. Pois eles negligenciaram a lore da G5 por tanto tempo que não daria pra resolver todas as pontas soltas em um só quadrinho. Pois eles simplesmente criaram muita coisa, muita lore, muito plot twist, e agora eles simplesmente não sabem o que fazer com isso. Mas agora, parando pra pensar, é assim que a história da G4 acaba, tecnicamente? Com os pôneis dançando e cantando em um parque aquático? Sem nem se preocupar com nada? Fiquem com isso na cabeça. Há alguns meses atrás recebemos a notícia de que Terror Tale, a principal série protagonizada pelos personagens da G5, iria ser encerrada, com um monte de ideias que foram descartadas para que o final viesse mais rápido. E isso engloba episódios também. Os mais ou menos 20 episódios de Terror Tale que eram para ter sido lançados foram cancelados e descartados. Mas recentemente acabaram vazando um desses episódios descartados, o que me faz criar várias teorias em relação a algumas atitudes da Hasbro. O real último episódio da G5 que tínhamos era aquele episódio do parque aquático, que eu inclusive já fiz review aqui no canal. E essa afirmação tecnicamente não está errada, pois esse foi o último episódio a ser lançado oficialmente pela Hasbro. Mas recentemente um fã acabou vazando na íntegra um episódio que era para ter sido lançado depois daquele do parque aquático. Porém o episódio foi descartado. Até então muitos acreditavam que os tais episódios que a Hasbro descartou de Terror Tale eram episódios que estavam em uma fase muito inicial da produção, como storyboard e etc. Mas não! Esse episódio que eu estou falando agora estava praticamente 100% finalizado, mas independente disso, ele ainda assim foi descartado, dando a entender que a Hasbro nem ligava se os episódios já estavam finalizados, ela apenas queria acabar logo com Terror Tale. E o episódio se trata de uma espécie de competição / show de moda, onde a Pip e esses outros dois pôneis teriam que vestir o Hit, a Sunny e a Izzy, e o público iria escolher qual dos três ficou mais estiloso. O primeiro é o Hit vestido de punk, mas ele acaba saindo do personagem quando o Spark invade o palco. Logo depois vem a Sunny com a roupa mais preguiçosa que eu já vi na minha vida, mas ela não consegue ser pior do que a Izzy. Sério, eu desafio vocês a descobrirem do que a Izzy está fantasiada. Ok, o tempo acabou. Ela está fantasiada de abelha rainha. E ela ainda por cima ganhou a competição! Como? Como as pessoas acharam isso bonito? Deixa eu adivinhar, ela tá dando pitinho por causa de desenho infantil de novo. Sim, é a terceira vez só essa semana. O que você vai fazer com isso? Esse aí é pra tranquilizar o urso ou o tigre? Boa escolha. Manda ver. Eu já falei pra vocês, eu não preciso relaxar. Onde é que eu tô? Já é a terceira vez essa semana que elas fazem isso. A review. E esse foi o real último episódio de Terror Tale. É um episódio sem nada demais, é praticamente um episódio normal de Terror Tale.
O que me deixa realmente curiosa é saber o porquê a Hasbro descartou o episódio em um estágio tão avançado da produção. O episódio já está praticamente pronto. Como eu já havia especulado antes, provavelmente ela fez isso pra acabar com o Terra o mais rápido possível, mas isso ainda não faz sentido. Por que ela não lançou esse episódio e depois acabou com o Terra? Eles saíram mesmo no prejuízo por ter feito isso. Apesar de que eu tenho uma teoria um pouco melhor, de que a Hasbro queria focar mais nos episódios que focavam na história, tipo aquele episódio dos poderes da Izzy, ou os episódios focados mais naquela nova vilã. Então episódios com histórias mais aleatórias que não tem muito a ver com esse plot acabaram sendo descartados. Mas agora fica a dúvida, será que outros episódios praticamente prontos também foram descartados? Eu realmente não duvido dessa possibilidade. Em My Little Pony, o Spike é certamente um personagem bem subestimado, pois ele é um dos personagens mais leais, depois de mim, e também é um dos mais antigos da franquia, e por um curto momento os fãs estavam satisfeitos com o destino do Spike no final de Amizade é Mágica, pois ele estava bombadão, grande e trabalhando como guarda real da Twilight. Era praticamente a vida dos sonhos para esse pobrezinho. Mas em uma tarde aleatória e triste, uma certa empresa aí chegou e pensou: que tal a gente mudar toda a anatomia do Spike, tacar uns poderes nada a ver nele e fazer ele dormir por 500 anos? Você deve estar pensando, mas isso não faz sentido. Bom, fiquem sabendo que a Hasbro fez isso de qualquer maneira. E foi assim que nasceu o Spike da G5. E isso, meus amigos, foi um erro gigantesco. A primeira impressão que eu tive quando anunciaram que o Spike iria aparecer na G5 é de que não tinha necessidade, fizeram isso apenas para hypar os fãs. E mais pra frente no vídeo vocês vão ver que a minha intuição tava certa. Pra mim é a mesma coisa que aconteceu quando a Twilight apareceu na G5 pela primeira vez. Parecia muito que eles estavam fazendo isso como uma espécie de atrativo, sabe? Tipo, eles tinham a impressão de que ninguém iria querer assistir o Make or Merc, então colocaram a Twilight ali só pra chamar atenção. Sendo que se você assistiu o Make or Merc, vai saber que essa aparição dela não teve impacto nenhum nos próximos episódios ou na história. O que só reforça a minha teoria de que eles não fizeram isso pra encaixar na história, mas sim só pra chamar atenção. E a mesmíssima coisa acontece com o Spike. Se você substituísse esse Spike por qualquer outro personagem, não ia fazer diferença nenhuma. E assim como aconteceu com a Twilight, o Spike apareceu no último episódio de Make or Merc, mas depois disso sumiu e ninguém sabe e ninguém viu. Por exemplo, os outros dragões que estavam hibernando com ele, eles apareceram até que com bastante frequência no Terra Tale, Produtos, mas o Spike não, ele só sumiu mesmo. E essa é uma das poucas coisas que eu realmente não gosto muito na G5. Eles criam um monte de personagem, um monte de história, um monte de subtrama, apenas pra chamar a atenção dos fãs, mas depois eles não sabem o que fazer com isso. Eles optam por ignorar toda essa história que eles criaram, ao invés de elaborar isso melhor. E o segundo ponto é sobre o elefante na sala. O fato de que a história do Spike na G5 não tem sentido nenhum com a história dele na G4. Por exemplo, aqui é revelado que ele é o novo Lorde dos Dragões. Então, o que aconteceu com a Ember? Ou o real Lorde dos Dragões? Nunca é explicado o que aconteceu com toda a raça dos dragões, ou porque na G5 existem menos de 10 dragões aqui. E uma coisa que me irrita consideravelmente é o fato de que o Spike é possivelmente o único personagem da G4 que está vivo na G5 e ele não conta o que aconteceu com a Twilight. Ele apenas menciona ela brevemente e o assunto nunca mais é mencionado. Tinha tanto potencial para ele simplesmente ter acabado logo com todos os mistérios da G5, mas os roteiristas eram preguiçosos e não quiseram explorar isso. E eu sei que essa próxima pergunta não tem exatamente muito a ver com o Spike, mas o que aconteceu com esses dragões que agora eles têm Curie Marks? Eu estou genuinamente curiosa em relação a isso. Da onde que isso surgiu? Eles nunca explicaram. E antes da gente finalizar o vídeo, eu gostaria de comentar uma coisa que eu observei. Será que esse lance dos dragões estarem hibernando tem alguma coisa a ver com o Spike da G3? Que também esteve dormindo por mais de 1000 anos? Sim, eu sei que os objetivos de ambos os personagens são diferentes, mas ainda assim, é algo curioso de se observar. E esse foi o vídeo do porquê o Spike na G5 foi um erro. Como eu já havia dito lá no início do vídeo, dá pra ver claramente que isso não foi planejado, e se foi, foi muito mal planejado. Simplesmente não faz sentido ele estar aí. Parece que ele foi encaixado na história de última hora, sabe? Como se os roteiristas tivessem ignorado tudo o que aconteceu com ele na G4 só pra encaixar ele na G5 e chamar a atenção dos fãs. Pra mim, teria sido melhor se ele tivesse feito a sua primeira aparição nos quadrinhos, pois lá eles dão muito mais ênfase na história, sabe? Mas a minha opinião não é a única que vale. Vocês podem comentar aí embaixo na aba de comentários o que vocês acharam da aparição do Spike na G5. A quinta geração de My Little Pony, mais conhecida como G5, é bem polêmica entre os fãs da franquia. E isso se deve ao fato da história de ambas as gerações
está conectada. E essa conexão acabou gerando muitos erros de continuidade. Pela internet afora tem listas imensas só reparando nos erros da G5 em comparação à G4. Então nesse vídeo eu decidi juntar os erros mais gritantes e mostrar para vocês. E antes de vir alguém reclamar falando que eu tô pegando muito pesado com a G5, fique sabendo que eu já fiz vários vídeos dessa temática. Eu já falei dos furos de roteiro do Amizade Mágica, Equestria Girls, então nesse caso eu estou tratando todas as gerações igualmente. Se não fosse pelo comentário dessa pessoa, eu nunca teria reparado nesse erro. A partir dos acontecimentos do filme, a Sunny ganhou algumas mechas coloridas no cabelo, pra simbolizar magia ou união, sei lá, eles nunca explicaram o que é isso. Enfim, guardem esse detalhe, a Sunny ganhou essa característica depois de adulta, no próprio filme mostra que ela não nasceu com isso. Pois bem, no 11º episódio da segunda temporada de Fairy Tail, nos é mostrado algumas fotos de quando a Sunny era criança. Mas opa, o que é isso no cabelo da Sunny? Até parecem aquelas mechas que ela adquiriu depois de adulta. E o pior é que esse erro se repete em alguns outros episódios. Olha, eu sei que é normal quando um filme ganha uma série, os roteiristas não serem os mesmos. Mas isso já é muita falta de atenção, convenhamos. Esse próximo da lista depende muito da interpretação de quem escutou essa frase. Porque no segundo capítulo do Make or Mark, quando os protagonistas têm acesso àquele holograma da Twilight, ela fala isso. E a magia dos pôneis terrestres foi ativada pela primeira vez na história de Equestria. E essa frase tem duas interpretações, porque não fica muito claro o que ela quis dizer com isso. A primeira interpretação é de que o que a Twilight quis dizer é que é a primeira vez que os pôneis terrestres têm magia física, que nem a que os unicórnios usavam. Mas, por outro lado, essa frase pode ter outra interpretação, de que é a primeira vez que os pôneis terrestres têm magia em geral, sendo que não é verdade. Tanto que o Tyrick conseguiu sugar magia dos terrestres, as Kyuremar são adquiridas através de magia, e a Cozy Glow também conseguiu roubar a magia de um monte de terrestres. Então fica a título da sua interpretação. Você acha que isso que a Twilight disse foi um furo de roteiro? Ou ela só queria dizer isso no sentido mais literal? E para apontar o próximo erro, eu preciso que vocês reparem no design dos dragões na G4. Todos eles têm garras. Porém, por algum motivo, o Spike e os outros dragões têm essas patas que não parecem com garras. Parecem mais patas de um dinossauro, sei lá. Eu já vi um ou dois doidos tentando justificar isso, falando que de uma geração para outra se passaram vários séculos. Então a anatomia dos dragões pode ter mudado, e ok, essa teoria até fazia sentido. Se não fosse pelo Spike, ele literalmente nasceu com garras. Então acho que vai precisar de teorias um pouco mais mirabolantes para justificar essa péssima escolha de design. E por último temos um erro bem confuso envolvendo o episódio Mergulhando na Lixeira, do Fairy Tail. Nesse episódio mostra a Izzy montando uma lanterna para dar pra Sunny, o que ela realmente fez lá no primeiro capítulo do Make or Mark, o que já coloca esse episódio antes dos eventos do primeiro capítulo do Make or Mark. Porém, nesse mesmo episódio do Fairy Tail aparece a Izzy com a sua scooter, que ela só arranjou no segundo episódio do Make or Mark. Então esse episódio se passa antes ou depois do primeiro capítulo? Porque de acordo com a continuidade, esse lance da lanterna faria com que os eventos desse episódio se passassem antes do primeiro capítulo. Mas ela só arranjou a scooter depois dos eventos do segundo capítulo. É uma bagunça sem fim, isso tá fritando meu cérebro. Mas enfim, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez, eu não odeio a G5, mas não podemos negar que essa geração tá cheia de erros. Assim como todas as gerações de My Little Pony, então não tem problema em simplesmente repará-los. A propósito, comenta aí embaixo, você já havia reparado nesses erros? E tem mais algum erro que você reparou que eu não comentei nesse vídeo? Coloca aí nos comentários à vontade que eu leio todos os comentários.